Amém, amém. Feliz sábado a todos. Estendemos aos nossos queridos irmãos um feliz sábado, santo dia do Senhor. Este hino, Fé é a Vitória, foi escrito baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso Deus, cada dia, fortaleça a nossa fé. Que Deus fortaleça a sua fé, a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um dom de Deus. Estendemos a todos, mais uma vez, os nossos sinceros desejos de um sábado feliz na presença do nosso Deus. É o santo dia do Senhor, o dia que o Senhor escolheu para que eu e você pudéssemos dedicar um tempo para estarmos em comunhão maior com Ele e com os nossos irmãos. Um dia para amar, um dia para nos preocupar, parar de nos preocupar com os nossos próprios interesses e amar mais, nos dedicar aos nossos familiares, aos nossos amigos. E, neste momento, juntos, vamos dar continuidade à adoração em oração. Nós adoramos através do louvor. E agora vamos falar com o nosso Deus. Patrícia, seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco, Patrícia. Você está me ouvindo bem, Patrícia? O áudio dela está desligado, Meirani. Bom dia. Ela precisa clicar no íconezinho do lado esquerdo da tela do aparelho dela para ativar o áudio. E nós não conseguimos. Feliz sábado. Patrícia? Abre o seu microfone, Patrícia. É só clicar no ícone do microfone. Isso. Pronto. Agora você está nos ouvindo? Sim. Oh, amém! Deus seja louvado. Minha querida, seja bem-vinda. É um prazer, Amém, louvado seja Deus. ter você conosco, termos aqui cada pessoa que o Senhor trouxe. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos continuar o nosso momento de adoração. E eu peço que você faça uma oração, eu faço outra, vamos fazer 2 orações. Sim. Então tá. Aqueles que Posso puderem, iniciar? dobrem os seus joelhos para nós orarmos neste momento. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade e misericórdia por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo sábado, que é um presente teu dado a cada um dos teus filhos. E obrigado, Senhor, por podermos nos reunir aqui, pessoas diferentes, de vários lugares, mas que o Senhor conhece a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com o Senhor em todos os momentos de nossa vida. E que nesse momento, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações. E que nós podemos, Senhor, entender e ouvir a tua voz. Fale conosco, os teus santos anjos, Senhor, esteja presente sobre cada um dos teus filhos que estão agora conectados neste momento. Que o Senhor possa falar a cada um dos corações e que o teu Santo Espírito, Senhor, habite em cada coração. Esteja conosco, nos use para a tua obra, Senhor, para o teu serviço, e dê-nos a tua paz e a alegria de poder te servir. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, continuando na tua presença, continuando a oração da tua serva, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai.
Suplicamos que o Senhor não olhe para as nossas iniquidades, mas por amor a Cristo, Senhor, que deu a vida, que derramou o sangue dele por nós, te pedimos que tenha misericórdia e atenda às nossas orações, Pai. Amém. Por amor a Cristo Jesus, ele nunca pecou. E ele emprestou o nome dele para que nós pudéssemos clamar. Somos tão pequenos, Pai. Ouça nossas orações. Tenha misericórdia de cada um que aqui está. Fale conosco, Pai. Unja a tua serva que o Senhor escolheu para trazer a mensagem nesta manhã, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Pedimos uma bênção especial sobre cada um. Em nós não há mérito algum, mas suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, amém. Então, para iniciar, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E talvez alguns não me conhecem, eu sou Patrícia, sou paraense, porém no momento estou em Minas, né, já há algum tempo, alguns meses, anos já, né, tem 1 ano e pouco. E eu sou missionária aqui no La Esperança do Brasil, não sei se vocês conhecem, La Esperança do Brasil é uma escola missionária localizada no município de Itapecerica, perto aqui de Divinópolis, né? E eu sou missionária aqui. E estou aqui hoje com vocês. E a mensagem que o Senhor Deus tem para nós nesta manhã de sábado tem como título o Toque da Fé. E vem falando de uma mulher que eu gosto muito assim da história dela e que tem trazido lições interessantes para a minha vida espiritual. E eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. E o que nós vamos ler é do versículo 25 ao 34. Que aqui, na minha Bíblia, está como título A Cura de uma Mulher Enferma. E vem falando a história aqui, né, nesses poucos versos, da mulher do fluxo de sangue. E na minha Bíblia diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aqui nós vemos aqui que Jesus ele estava seguido, né, por uma grande multidão. Antecedente a essa história, nós vemos que Jesus aqui ele estava indo para a casa de Jairo para ali curar a filhinha de Jairo, e a gente vê aqui um contraste, né? Duas mulheres, uma com 12 anos, que era a filha de Jairo, e essa mulher que estava há 12 anos padecendo de uma enfermidade. Jairo, ele era chefe da sinagoga, mas a sua posição não impedia que ele tivesse problema. E quantas vezes nós, por termos cargos ou por termos, né, uma missão, e a gente acha que quando a gente aceita Jesus, quando nós temos a Jesus, quando nós temos o encontro com Ele, quando nós tomamos Ele na nossa vida, nós não vamos ter mais problema.
Jairo, ele era o chefe da sinagoga. E mesmo assim, Jairo tinha problema. Só que essa mulher, ela me ensina lições extraordinárias. A primeira das lições é não desistir. 12 anos não são 12 dias. Imagina, essa mulher havia 12 anos que padecia de uma enfermidade. Irmãos, e não era apenas um fluxo, né? Menstrual, ali, vamos dizer, comum, mensal, que nós mulheres temos todos os meses. Mas era de 12 anos. Imagina que essa mulher, ela não tinha mais uma família, né? Se ela tivesse naquela época, se a mulher tivesse por essas regras, né, ela era considerada imunda. Então, por 12 anos, essa mulher era considerada imunda. Ela não tinha amigas, ninguém gostava, vamos dizer, de ficar perto dela, de se aproximar dela, de ser amiga dela, porque ela era considerada pela sociedade uma mulher imunda. E não sei, a Bíblia não relata se ela tinha marido, se ela tinha filhos, mas se ela tivesse, ela não poderia ter contato com essas pessoas. Imagina como devia ser a vida, a saúde dessa mulher. E psicologicamente, né, ela devia estar muito abalada e sofrendo por esse mal. Mas eu vejo que, perdão, mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta dor e de tanto problema, ela não desistiu. E ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Aqui a Bíblia nos relata que ela foi, eu imagino, em todos os médicos que tinha ali no momento, né? Ela fez tudo o que ela pôde. E quantas vezes em nossa jornada, em nossa caminhada cristã, em nossa jornada diária, a gente desiste por tão pouco, por muito menos, né? A gente desiste. Só que aqui diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. E tendo ouvido a fama de Jesus, então ela decidiu ir ao encontro dele. O que ela ouviu a respeito de Cristo mudou ali, vamos dizer, por completo a vida dela. O que eu tenho feito com as informações que eu recebo a respeito de Jesus? Talvez eu e você, por anos, a gente já ouviu falar tanta coisa de Jesus. Nós ouvimos falar da bondade, da misericórdia, do amor dele por nós, do sacrifício dele na cruz por nós. Ouvimos falar de que ele foi abnegado, de que ele deixou o céu, de que ele deixou tudo para vir ao nosso encontro. Mas o que eu tenho feito com as informações que eu tenho a respeito de Jesus? E o Espírito Santo ministrou no coração daquela mulher um simples ato. Era simplesmente tocar no manto. E poderia se pensar assim, nossa, mas apenas tocar no manto? Quantas vezes o Espírito Santo ministra coisas simples em nossos corações? Mas nós estamos atentos apenas para as coisas grandiosas. E nem sempre as coisas que Deus pede de nós são coisas grandiosas. E muitas das vezes o Senhor, ele pede coisas simples. Para aquela mulher, ele pediu apenas. O Espírito Santo ministrou ao coração dela que ela simplesmente tocasse no manto. E quantas vezes o Espírito Santo já ministrou em nossos corações? Mas talvez eu não quero apenas tocar no manto. Eu quero falar com Jesus, eu quero estar com ele, eu quero chamar a atenção. Ela sabia que ela não poderia tocar em ninguém. Ela sabia que ela não ia conseguir ali se arrastando no meio daquela multidão e as pessoas apertando ali Jesus, ela ter um momento, Jesus parasse para poder dar atenção para ela, para poder falar com ela, para fazer como fez com os outros, né? Com tantos outros milagres que Jesus fez, que ele parou, que ele colocou a mão. Não, naquele momento, o Espírito Santo ministrou ao coração dela que ela simplesmente tocasse no manto. Então, que nós estejamos atentos aos pequenos detalhes, às pequenas ministrações do Espírito Santo em nossa vida. Porque nem sempre Deus vai pedir algo grande, ou ele vai chamar a nossa atenção,
ou ele vai fazer por nós milagres, né, de formas extraordinárias e grandiosas. E outra coisa que essa mulher me ensina é de que eu devo fazer tudo que tiver ao meu alcance. Enquanto às vezes em nossas vidas, nós buscamos e oramos a Deus e a gente quer que ficar de braços cruzados e esperar que o Senhor faça todo o trabalho. Ela não fez isso. Ela fez tudo que estava ao alcance dela. E o que mais me impressiona, que mais me chama a atenção é que de uma multidão, era uma multidão que estava, e aquela mulher estava se arrastando, talvez, naquela multidão. De uma multidão, apenas uma mulher tocou em Jesus e ativou o seu poder curador. Porque, com certeza, aquelas pessoas que estavam próximas a Jesus ali, elas deviam não só tocar no manto de Jesus, mas talvez algumas abraçavam Jesus, outras estavam bem próximas dele. Mas nenhuma conseguiu ativar de Jesus seu poder curador. Apenas aquela mulher. E a adoração verdadeira, ela ativa o poder de Deus. Deus conhece os seus filhos, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as reais motivação do nosso coração. E Ele sabe quando nós somos sinceros. Então, se você e eu quisermos ativar o poder curador de Deus, nós precisamos ser adoradores sinceros. E no capítulo 4 do Ciência do Bom Viver, que tem como título o Toque da Fé, e foi baseado nesse capítulo, essa mensagem, na página 59.3, a serva do Senhor disse assim: avançaram lentamente, né? A multidão ali, avançava lentamente, pois a multidão apertava a Cristo de todos os lados. Ao abrir caminho por entre a turba, né? Quem abriu caminho? Jesus. O Salvador aproximou do lugar em que se achava enferma. Eis agora a sua oportunidade. Ela não via um jeito de lhe falar, não buscaria entravar-lhe a vagarosa marcha, mas ouvia dizer que sobrevinha cura a um toque de suas vestes, e tremendo perder um único ensejo de cura, ela forçou passagem para adiante, dizendo consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei curada. E esse texto é muito lindo, porque diz que todo o esforço daquela mulher seria em vão se Jesus não tivesse ido em direção a ela. Ela nunca teria conseguido tocar no manto dele. Então, o que eu tiro de lição para mim é que nunca vai ser eu, irmãos. Nunca vai ser o meu esforço. Nunca vai ser a minha tentativa de tocar em Jesus. Sempre vai ser Ele vindo em direção a mim e abrindo caminho por entre a multidão, para que desse oportunidade para que aquela mulher pudesse ter um jeito, uma maneira de tocar em Jesus. Mas Jesus, ele só vai vir em direção daquele que estivesse esforçando para ir em direção dele. É como se Jesus olhasse lá do céu e olhasse e visse assim: nossa, coitada da Patrícia, ela está se esforçando tanto, mas ela não vai conseguir tocar em mim. Eu vou abrir caminho por entre a multidão e vou dar a ela a oportunidade de tocar no meu manto e ser curada. Foi exatamente isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Cristo fez. Isso enche meu coração de alegria, porque isso me mostra que quando eu busco a Jesus, de que quando eu me esforço para estar perante Ele, Ele vai abrir caminho por entre a multidão e vai se aproximar de mim e vai me dar oportunidade de tocar nele. E é interessante que essa mulher ali era a única oportunidade que ela tinha. Se Jesus não tivesse ido em direção a ela, ela não ia conseguir tocar em Jesus. E ela não quis perder ali a sua única, talvez, oportunidade, né? Temendo perder o único ensejo de cura. Ela deu ali, talvez, o seu máximo esforço. E talvez ali, eu penso que ela deu um toquezinho de leve, né? No manto de Jesus. Porque a multidão era grande e a multidão apertava de todos os lados.
Isso me traz como lição de que em muitos momentos da minha vida, quando eu tentar me aproximar de Cristo, com certeza vai ter multidões tentando me impedir. Mas o mais lindo de tudo isso é que uma multidão, do tamanho que for, nunca vai me impedir de tocar em Jesus, porque Ele vai vir em minha direção. E é interessante que essa mulher, ela era conhecida por Jesus. Nenhum dos nossos problemas, nenhum das nossas lutas, nenhuma das nossas dificuldades passam em vão diante da glória e da majestade de Deus, porque Jesus conhece cada um de nós. E o poder de Deus está à disposição. O poder de Cristo ainda está à disposição de cada um daqueles que se esforçarem para tocar no manto dele. E eu gostaria de ler mais um texto com vocês, que diz assim: Cristo sabia todos os pensamentos daquela mulher, e dirigia os passos em direção a ela. Compreendia-lhe a grande necessidade e estava a ajudando a exercer a fé. Irmãos, todas as vezes quando a gente está lendo na lição desse trimestre, sobre os crisóis, e a lição desse trimestre me ajudado bastante, tem me incentivado, a perseverar, a confiar em Deus. Então ali, aquela mulher estava passando por um crisol terrível. Talvez nem eu e nem você nunca passamos por uma doença ou por um problema tão sério assim, ou por uma dificuldade tão grave como ela. Mas a irmã White diz que Cristo sabia todos os seus pensamentos. Cristo conhece os meus e os teus pensamentos. E Jesus dirigia os passos em direção a ela. Que lindo, irmãos. Saber que enquanto aquela mulher estava ali sofrendo e no coração dela, ela podia estar pensando assim: nossa, eu não vou conseguir tocar em Jesus, eu não vou conseguir tocar nele, porque a multidão é grande, vai me apertar, eu não vou conseguir, eu estou fraca. Imagine 12 anos perdendo sangue. Ela estava muito fraca. Imagina. Mas não, enquanto ela estava pensando, Jesus estava caminhando em direção a ela. Jesus compreendia a grande necessidade dela. E o mais bonito é que Jesus estava ajudando ela a exercer fé. Porque imagina se fosse tão fácil para ela, se simplesmente de primeira ela já chegasse e tocasse em Jesus. Se fosse tão fácil assim, ela não ia poder exercer, mas aquela dificuldade ali naquele momento, era Cristo ajudando aquela mulher a exercer a fé. E talvez eu e você estejamos nesse momento por uma multidão nos apertando. E a gente está se esforçando e está lutando para poder tocar em Jesus. E às vezes a sensação que dá é de que eu não vou conseguir, é de que você não vai conseguir. Mas tenha certeza, Cristo já está caminhando em tua direção. Ele está te ajudando a exercer fé. Entenda, Ele está te ajudando a exercer fé. Jesus fez questão de curá-la socialmente. E ali, então, naquele momento, quando ela tocar no manto de Jesus, imediatamente saiu dele poder. Não demorou, irmãos. Eu penso que na hora que ela tocou, já veio sobre o corpo dela um poder. E ela já sentiu ali que estava curada. Jesus fez questão de curá-la socialmente. Sabe por quê? Porque há muitos anos, aquela mulher talvez já não recebia mais nenhum abraço, já nenhum carinho, porque ela era considerada imunda. E as pessoas não queriam tocar nela. Porque geralmente era associado naquela época doenças, problemas, com maldição. E ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Talvez uma mulher amaldiçoada por Deus, por conta dos seus problemas, por conta das suas dificuldades, por conta ali das suas lutas, Mas Cristo agora fez questão de curar essa mulher socialmente, para que todos pudessem ver que agora
Ela não era mais uma mulher amaldiçoada, uma pessoa imunda. Agora ela podia abraçar, ela podia dar carinho, ela poderia receber o carinho das pessoas. E mais um texto que diz assim: sentiu no mesmo instante. Esse texto está no Ciência do Bom Viver, na página 60.2. Sentiu no mesmo instante a comoção, como de uma corrente elétrica, que lhe passasse pelas fibras do ser. Sobreveio-lhe uma sensação de perfeita paz. Isso é tão lindo de ouvir. Porque não foi depois que ela voltou para casa que ela se sentiu curada. Foi no mesmo instante. Uma corrente elétrica lhe passou por todos os nervos, todas as células do corpo. E lhe sobreveio ali naquele momento uma sensação de perfeita paz. Irmãos, quando Deus cura, Ele cura por completo. Ele cura por completo. E aquela mulher, já havia muitos anos ela não tinha paz. Imagina uma doença, essa enfermidade que ela passava. Por muitos anos ela não sabia mais o que era ter paz. Mas Jesus deu paz para ela, ali naquele momento. Sobreveio-lhe uma sensação de perfeita paz. No dia que eu e você tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, pode ter certeza que nós vamos sentir e nós vamos ter essa mesma sensação. Uma corrente elétrica irá passar por todo o nosso ser. E vai vir sobre nós a sensação de perfeita paz. Porque o toque de Cristo, ele cura. O toque de Jesus restaura. Saúde física, emocional e traz paz. E traz paz. E a história dessa mulher me faz entender que eu preciso ser uma adoradora fiel. Porque só os adoradores fiéis vão tocar em Jesus e vai sair dele poder. Porque Jesus conhece a real intenção do nosso coração. Ele sabe quando somos sinceros. Ele sabe exatamente aquilo que desejamos. Aquela multidão apertava Jesus. Aquela multidão comprimia Jesus. Mas era apenas um toque casual. Era comum. Era um toque comum. E de Jesus não saiu o poder. As nossas orações rotineiras, corriqueiras, a nossa comunhão com Deus rotineira, corriqueira, sem tempo adequado, não vai sair de Jesus poder. Porque Jesus conhece a real intenção do nosso coração. Quer ativar o poder curador de Cristo? Quer ativar o poder restaurador de Jesus? Então toque nele como aquela mulher tocou. No dia que você tocar em Jesus, como aquela mulher tocou, pode ter certeza que vai sair poder. Vai sair poder e vai te restaurar. E você vai sentir uma corrente elétrica no seu corpo. E vai vir sobre você uma sensação de perfeita paz. Porque paz, irmão, às vezes, quando a gente ouve em paz, dá a sensação de que tem que estar tudo perfeito. De que tem que estar tudo maravilhoso ao nosso redor. Mas quando eu olho, quando eu vejo, quando eu ouço a palavra paz, eu olho para a cena de Jesus lá no barquinho no mar, onde tinha uma tempestade e um mar envolto. E os discípulos desesperados. E Jesus dormindo tranquilamente. Sabe por quê? Porque na nossa vida, na nossa caminhada cristã, o nosso barco, ele vai entrar água. Ele vai entrar água. Mas o barco que Jesus está não afunda. Entende? Isso é paz. É em meio às tempestades da vida, você confiar em Deus. Ali, Jesus e os discípulos, a gente vê um contraste entre eles. Uns desesperados e Jesus dormindo tranquilamente. Isso é paz. É ter o coração preenchido pela graça. É ter o coração preenchido pelo poder de Deus. E a história dessa mulher me ajuda
e me incentiva a ser uma adoradora fiel, a buscar a Cristo com mais intensidade. E às vezes quando eu olho para mim, Patrícia, eu não sei cada um de vocês, mas às vezes eu me sinto tão distante e dá a sensação de que eu não vou conseguir tocar no manto de Jesus. Mas não é porque ele está longe, porque eu sei que ele está vindo em minha direção. É a fé, é a fidelidade. Os nossos momentos de comunhão com Deus, o teu momento de comunhão com Deus, o meu momento de comunhão com Deus. Como tem sido? Tem sido apenas aquela oração rotineira? E você acha que vai ativar de Deus poder com essa oração? 5 minutinhos ali lendo a Bíblia, estudando. Você acha que vai ativar de Deus poder? Você acha que vai sair poderes de Jesus? Infelizmente não. Quer como essa mulher receber de Deus a cura? Receber do Senhor poder? E quando eu digo poder, irmãos, é para uma vida espiritual santa. É para uma vida espiritual certa. É para uma vida espiritual de comunhão com o nosso Deus. Porque às vezes, quando a gente busca por poder e clama por poder, da parte de Cristo, dá a sensação de que nós só estamos com os olhos aqui nessa terra e pensando nas coisas daqui. Mas Cristo, Ele quer nos dar muito mais do que isso. Do que isso aqui nesse mundo. Que os nossos pés, como o hino, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Que a gente possa ser adoradores fiéis, verdadeiros, coração sincero. E buscar a Deus de maneira sincera, para que possamos ativar dele o poder curador que está à nossa disposição. E por quê? Que hoje a gente toca em Jesus, mas não sai poder. Não sai. Porque talvez a maioria de nós somos como aquelas pessoas daquela multidão. Apertavam, comprimiam Jesus, mas de maneira tão comum, tão comum, tão comum, que não ativava poder nenhum. Mas se eu e você quisermos ativar o poder curador de Cristo, precisamos tocar nele de maneira diferente. As nossas orações, elas precisam ser sinceras. A nossa comunhão com Deus, ela precisa ser sincera. Ela precisa ser sincera. O Senhor busca hoje por verdadeiros adoradores. E a única vez em toda a história da Bíblia que você vai ver Jesus chamando uma mulher de filha é aqui. Jesus cuidaria da filha de Jairo. Sim, como ele cuidou. E a gente vê que Jesus foi até a casa de Jairo. E ele cuidou da filha de Jairo. Mas enquanto Jesus ia a caminho da casa de Jairo para cuidar da filha de Jairo, Jesus não poderia deixar também de cuidar da sua filha, que sofria tanto. Dá a sensação muitas vezes de que Jesus está cuidando de todo mundo, e menos de você, e menos de mim. Mas pode ter certeza, Jesus está sim, a caminho da casa de Jairo, para cuidar da filha de Jairo. Mas nesse caminho, ele vai cuidar de mim e ele vai cuidar de você. Jesus não vai passar por nós de maneira desapercebida, sem ver e sem compreender a minha e a tua necessidade. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E a caminho da casa de Jairo, ele vai fazer questão de parar e me atender. E atender você. Ele vai fazer questão de parar e perguntar: quem me tocou? Sabe para quê? Para devolver para mim e para você a fé. E aqui nós vemos, gostaria de ler um texto com vocês que diz assim:
A agradecida mulher desejava exprimir sua gratidão ao poderoso médico que mais fizera por ela, num único toque do que os doutores tinham feito em 12 longos anos. Mas ela não ousava. Com o coração cheio de reconhecimento, procurava subtrair-se à multidão. De repente, Jesus parou e, olhando em volta de si, perguntou: quem é que me tocou? Parecia uma pergunta tão óbvia, né? Imagina, os discípulos até falaram: mestre, a multidão te aperta, a multidão te comprime e tu ainda pergunta quem me tocou? Mas por que Jesus perguntou? Porque aquele toque não foi um toque qualquer. Foi um toque especial. Aquele foi um toque especial. Era um toque diferente. Não era o toque da multidão, comprimindo e apertando. Era um toque de alguém que vinha se arrastando e fez de tudo para tocar em Jesus. Aquela mulher agora estava com o coração alegre e feliz. E o que ela mais estava sentindo naquele momento era gratidão por tudo que Deus tinha feito por ela. E eu e você, temos sido gratos pelo que Deus tem feito por nós? O nosso coração está grato e feliz pelo que Deus tem feito por nós? O daquela mulher estava. Ela estava muito feliz. Porque em apenas um único toque, aquele médico, o médico dos médicos, tinha feito por ela muito mais do que todos os médicos, em todos aqueles longos anos, tinha feito por ela. E a irmã White diz que ela desejava exprimir essa gratidão, mas ela não ousava fazer isso, ela tinha vergonha. E Jesus deixou isso, irmãos? Não. Jesus parou. Jesus parou e perguntou quem me tocou? Jesus sabia ou não sabia? Jesus sabia. Jesus sabia. E nesse mesmo capítulo, a irmã White diz que Jesus olhava para aquela mulher e perguntava quem me tocou. Quando Jesus perguntou quem me tocou, Jesus estava olhando para ela. Jesus estava olhando para ela. E com o coração cheio de reconhecimento, ela queria sair. Ela não queria chamar atenção. Não. Ela entendeu. O Espírito Santo disse para ela apenas tocar no manto. E para ela estava ótimo, ela já recebeu o que ela estava buscando. Mas às vezes, a gente fica tão ousado por coisas grandiosas que a gente se esquece de ser grato pelas pequenas coisas, os pequenos milagres e as pequenas ministrações simples do Espírito Santo em nossa vida. E de repente Jesus parou e olhou para aquela mulher e perguntou quem me tocou. Jesus estava olhando nos olhos dela quando ele perguntou. E mais um texto ele diz que ele podia distinguir o toque da fé do contato casual, da multidão descuidada. Quantas vezes tocamos em Jesus de maneira descuidadosa, como aquela multidão? Alguém tocou em Jesus com um desígnio profundo, profundo, e receber o quê? Resposta. E eu olho para a minha vida e tem tantas coisas que eu ainda não recebi resposta. E quando eu olho para a história dessa mulher e para esses textos, me faz pensar que eu tenho tocado em Jesus de maneira casual. O meu contato com Cristo tem sido de maneira casual, como aquela multidão, na maioria das vezes. Mas uma única mulher tocara com um desejo, um desígnio profundo. E ela recebeu resposta. Se eu e você quisermos respostas
para as nossas petições. Precisamos aprender a tocar em Jesus de maneira diferente. Precisamos aprender a tocar em Jesus de maneira diferente. Cristo não fez a pergunta por causa de si mesmo. A irmã White disse que ele tinha uma lição para o povo. Ele tinha uma lição para os discípulos. Quando Jesus perguntou para aquela mulher, quem me tocou? Jesus queria ensinar uma lição para os discípulos e para aquela multidão. Ele não devia ficar, ela, a mulher, não devia ficar sem saber que ele conhecia seu sofrimento, nem seu compassivo amor. E sua aprovação, a fé que depositar em seu poder de salvar perfeitamente a todo a ele que se dirige. Sabe por que Jesus perguntou para aquela mulher? Porque ele queria que ela soubesse que ele sabia da dor e do sofrimento dela. Jesus queria dizer para aquela mulher assim, filha, eu conhecia, eu te conheço, eu sei que você estava me acompanhando nessa multidão. Eu sei que por diversas vezes você tentou tocar em mim e não conseguiu. Eu sei que você gastou tudo que você tinha com os médicos. E sabe por que você tocou em mim? Porque eu fui em tua direção. Eu caminhei em tua direção para que você tivesse a oportunidade de tocar em mim. Foi para isso que Jesus perguntou? Porque Jesus queria ensinar para os discípulos e para aquela multidão de que ele conhecia as necessidades daquela mulher. E ela não devia ir embora para a casa dela sem saber disso. Jesus queria que ela soubesse que ele sabia de tudo. E ela precisava voltar para casa sabendo disso. Ela precisava voltar para casa sabendo disso. E esse texto, irmãos, é um dos textos mais lindos que eu acho no Ciência do Bom Viver. O Ciência do Bom Viver, eu não sei quantos de vocês já leram, mas eu já estudei esse livro 4 vezes. É um dos livros que mais marcou a minha vida. E que em um dos momentos mais difíceis da minha vida, Deus trouxe cura e libertação para mim, através do estudo desse livro. E eu queria deixar para você a indicação. Se você ainda não leu, se você ainda não estudou, comece hoje. Comece hoje. Deus tem lições. Deus tem ensinamentos grandiosos nesse livro. E um dos textos mais lindos e que me emociona é o que eu vou ler para vocês agora. Olhando para a mulher, Cristo insistiu saber quem tinha tocado. Como eu disse para vocês ainda há pouco, Jesus estava olhando para ela quando ele perguntou. E quando a mulher viu, vendo que era inútil ocultar-se, ela se adiantou, tremendo, e prostou-se a seus pés, com lágrimas de gratidão. Contou-lhe perante todo o povo por que ele tocava nas vestes e como havia sido imediatamente curada. Jesus olhava nos olhos daquela mulher e perguntava para ela quem me tocou. Cristo insistia em saber. Na verdade, Jesus sabia. Ele só queria que ela soubesse e que aquela multidão soubesse. Porque Jesus queria ensinar para aquela multidão uma lição de fé. E a mulher ali, quando ela percebeu que Jesus olhava dentro dos olhos dela, ela viu que era inútil ela se esconder. Não tinha como ela sair por entre a multidão, porque Jesus já estava olhando para ela. E quando Jesus olhar bem nos teus olhos e bem nos meus olhos, vai ser inútil, irmãos, a gente tentar se esconder.
E o que ela fez? Ela se adiantou. Ela caminhou agora em direção a Jesus. E tremendo, ela se prostrou aos pés de Jesus. E com lágrimas de gratidão, ela contou, ela teve a oportunidade de testemunhar. Ela teve a oportunidade de contar para aquela multidão inteira por que ela tinha tocado nas vestes de Jesus. Qual era o objetivo, o propósito de ela ter tocado nas vestes de Jesus. E ela pôde contar como ela havia sido curada imediatamente. Naquele dia, aquela multidão conheceu a história daquela mulher que há 12 anos era oculta, era uma história triste, uma história de dor, uma mulher desprezada, mas que ali naquele momento pôde testemunhar da graça, do poder curador e restaurador de Jesus. Se eu e você tão fielmente buscarmos com fé, com o coração cheio de gratidão, Jesus vai olhar no meu e nos seus olhos e vai perguntar quem me tocou. Não porque ele não sabe, mas que para que eu e você tenhamos a oportunidade de testemunhar perante o mundo o que Deus tem feito por nós, o que ele tem feito por mim, o que ele tem feito por você. E pode ter certeza que nesse momento, Cristo está caminhando em tua direção, para que você tenha a oportunidade de tocar no manto dele. E quando você tocar, vai sair poder. Vai sair poder. E esse poder, Jesus vai fazer questão de te chamar no meio da multidão, para que a tua história, para que o milagre que ele fez na tua vida sirva de testemunho, sirva de lição para uma multidão. Através da história daquela mulher, os discípulos e aquela multidão puderam compreender o que é de verdade uma fé sincera, o que é de verdade um coração que busca a Deus de maneira contrita e fiel. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho aprendido muito com a história dessa mulher e com a maneira que eu tenho que buscar a Deus, com a sinceridade que eu preciso buscar a Deus. Porque não adianta, irmãos, a gente tentar enganar o Senhor. Ele conhece os desígnios do meu e do teu coração. E só vai sair dele quando esses desígnios e esses propósitos forem sinceros. Que nesse dia de sábado, nós possamos meditar nisso e buscar, clamar, como aquela mulher, com fé, para que Deus aumente no nosso coração a fé e o propósito de buscá-lo e de servi-lo de maneira sincera. E assim, pessoas irão ser convertidas através do meu e do teu testemunho, porque elas vão ver em nós o poder curador, o poder de Cristo ativado. Amém? Gostaria de fazer uma oração para finalizar. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tu és maravilhoso, porque tu és grandioso, porque tu és misericordioso. E porque, Senhor, o teu poder curador e restaurador ainda está à nossa disposição. Obrigado, Senhor, pela vida de Cristo, pelo ministério dele, pela morte dele na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o teu poder ainda está à nossa disposição, mas, por favor, tenha misericórdia de nós. Somos falhos, defeituosos, mas te suplicamos por misericórdia, por graça e por perdão. E nos ajude, a Deus, a irmos em tua direção, porque temos a certeza de que o Senhor está vindo em nossa direção. Nos ajude a tocar, Senhor, no teu manto,
de maneira diferente, para que possamos ativar, Senhor, de Ti o Teu poder curador. Dê-nos um sábado, Senhor, feliz na Tua companhia e na companhia dos Teus santos anjos. Abençoe, Senhor, a cada um dos irmãos aqui presentes, que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. E que o Teu poder, Senhor, curador e restaurador, possa ser ativado na vida de cada um deles. Derrama o Teu poder, Senhor, sobre a vida de cada um aqui presente. E restaura, e cura, e transforma aqueles que precisam ser regenerados e transformados. Esteja conosco, ó Deus. E obrigado pela oportunidade de falar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem poderia fazer a segunda oração? Pode orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Senhor nos despertar nesta manhã do teu santo dia, para mais uma vez, Pai, estar nesta igreja virtual, reunida com todos os teus filhos, buscando a tua face. Obrigada pela vida da Patrícia, Pai, essa missionária do Senhor, esta serva do Senhor, meu Deus, que tão bondosamente aceitou o teu convite, o teu chamado, e trouxe essa mensagem, Pai, que tanto acalentou, tocou, confortou nossos corações. Muito obrigada, Pai. Eu peço, Senhor, que tome em tuas mãos a vida dela. Eu a não conheço, muitos que não a conhecem, mas o Senhor a conhece, o Senhor tenha guiado, o Senhor tenha conduzido, o Senhor tenha usado poderosamente como missionária na seara do Senhor. Continua abençoando, Pai, derramando sobre ela o teu Espírito Santo, capacitando ela para a obra missionária que o Senhor Deus incumbiu ela nessa terra. Toma em tuas mãos e abençoa o ministério dela. Clamo, Senhor, por cada lar representado, cada família aqui representada. Oh Deus, aqui eu peço, Senhor, que sonda os nossos corações, as nossas mentes, e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Pai, enche-nos do teu Espírito Santo por misericórdia e supra na cidade cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, Pai, temos falhas, temos fraqueza a vencer, temos pecado insistente, Pai, que nós estamos lutando para vencer, para libertar. Oh, Pai, por misericórdia, ouve cada oração suplicante, suplicar dessa cidade, abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, oh, Pai, aquelas pessoas da qual nós temos clamado, o Senhor, intercedido, Senhor, por elas. Derrama, Pai, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas e dá-nos hoje um sábado na tua presença. Te imploro essas bênçãos, Pai Santo. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tudo desce para a pérola poder segurar. Nada é melhor, nem dá para comparar com a joia que eu vou pegar. Mais clara que o sol, brilhante também, mais pura que o ouro, eu sei. O reino de Deus, joia rara ele é a vida com Deus, com fé. Tudo que eu tenho, nada vale pra mim. Por a pérola eu vi. Não vou descansar, nem tão dormir. Não a possuir, não vou mais sorrir, pois é o reino de Deus para mim. Vou juntar o que eu ganhei na vida, tudo que tenho e tudo que sou. Tesouros trago sem hesitar, por esta pérola eu vou trocar. Tudo que nada
nada vale para mim. Depois que a pérola comprei, o preço que eu dei pouco foi, eu bem sei, e percebi assim, dom de Cristo ela é sim, pois é o reino de Deus para mim. Amém, amém. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem, agradecemos pela mensagem cantada. E este é o momento em que nós abrimos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Este é o momento em que você pode compartilhar conosco. Naudília, você abriu seu microfone? Bom Você dia! quer... Bom dia! Com Bom dia. alegria! Então, aí o que muito me chamou a atenção, mas chamou muito minha atenção, é que ao ela sentir aquela cura ali, com lágrimas de gratidão, contou-lhe perante todo o povo, porque lhe tocara nas vestes e como havia sido imediatamente curada. Temia seu ato em tocar-lhe a vestimenta fosse uma presunção. Eu paro aqui. Essa palavra presunção. Isso aí, para mim, foi assim, tocou no mais profundo da minha alma, porque muitas vezes nós somos muito presunçosos, né? E ela foi tão humilde, foi tão assim, a fé dela superou tudo, porque a fé não a impediu de tocar. Porque se ela não tivesse fé, ela não teria tocado. E Deus sabia tudo aquilo que estava acontecendo, e Deus a abençoou de uma forma muito maravilhosa, né? Tem de bom ânimo, filha, disse suavemente, a tua fé te salvou, vá em paz. A fé é um conquistador mais poderoso que a morte. Então aqui está escrito, a fé é um conquistador mais poderoso do que a morte. Sabe? É muito profundo. A fé em toda a Bíblia é que remove montanhas, a fé que nos faz sentirmos filhas e filhos de Deus, é a fé que nos anima, é a fé que nos faz levantar de madrugada, é a fé que vai nos salvar. Através através do sangue de Cristo. E nesta manhã, eu tenho pedido a Deus que nos dê fé, muita fé, nos dê fé, nos faça mulheres destemidas de tudo, sabe? Assim, e nos dando fé. Graças a Deus, nós temos esse Deus maravilhoso do qual nós podemos sentir, ter a certeza de que a fé nele é tudo. Nós nunca vamos nos decepcionar ao dirigirmos a Deus com fé. E nesta manhã do Santo Sábado, eu quero desejar a todos vocês um bom dia com muita fé em Jesus. Amém? Amém, amém. Começou pelo hino, né? Fé é a vitória, né? Essa é a fé que vence o mundo. Deus seja louvado. Obrigada, minha querida, pela sua contribuição. Tem outra pessoa aqui com a mão. É a Cida. Cida, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. O que me chamou muita atenção, desculpa, nessa mensagem, irmã Patrícia, é o seguinte, é que quando ela tocou em Jesus, essa parte interessante que você falou, que correu entre o corpo dela uma corrente, é como se fosse uma corrente, né, elétrica curando.
eu imagino que ali ela foi curada não só daquela hemorragia, mas também, principalmente, psicológico. E outra coisa que me chamou muita atenção, que o Espírito Santo de Deus me falou, né, através de você, da mensagem, foi que Jesus está sempre voltando para nós, olhando para nós, vindo de nosso encontro. Então, isso me alegrou muito e me fortaleceu muito. E, como você mencionou aí, nós estamos estudando a lição, falando sobre os crisóis. Agora, imagine você pregando aí, eu imaginei, meu Deus, se não tivesse acontecido essa história com essa mulher de fluxo de sangue, hoje eu não estaria recebendo essa força, né? Porque na lição, eu não sei se até essa semana, foi da semana passada, que muitas vezes nós estamos passando por crisóis para servir para outras pessoas, de exemplos para outras pessoas e fortalecer outras pessoas. E a gente vê que o crisol dessa mulher não foi um crisolzinho só, não. Pouco não, foi muito, porque foram o quê? Muitos anos nesse sofrimento. Então, eu me alegrei aqui, porque por causa desse crisol que ela passou anos atrás, serviu de força para mim hoje. E uma das coisas também, uma das palavras que você ouviu e que nós ouvimos muito, está na palavra de Deus também, quando ele fala, esforçai-vos, esforçai-vos. Ela esforçou, e é o que é o que eu preciso fazer, esforçar. Eu li uma meditação aqui nessa manhã que fala sobre a cura daquele paralítico. Um versículo fala assim, na meditação, fala assim, o paralítico precisava decidir-se se aceitaria o milagre ou continuaria deitado pelo resto da vida. Havia recebido a cura, mas precisava colocar forças nas pernas e levantar. Foi o que ela fez. Ela decidiu, né, levantou, esforçou e recebeu a cura, né? Então, que nessa manhã, essa mensagem, muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, irmã Patrícia, por essa mensagem que Deus, né, atuou na sua vida para trazer por nós. Então, eu agradeço muito a Deus que nós possamos fazer como ela, né, esforçar, passar por meio daquela multidão. E uma das coisas mais lindas que ela falou é que Jesus está sempre vindo ao nosso encontro. Isso, nossa, isso me alegrou muito. Essa é a minha consideração. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse jovem que está passando aqui está sendo uma maravilha, viu, Patrícia? O que passou ontem. Muito obrigada. Essa é a minha consideração. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Opa, tem outra mão aqui. Marleide, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, irmãos e irmãs. Feliz sábado. Nossa, muito bom ouvir a palavra de Deus, ouvir uma mensagem de estímulo, de esperança, né, para que possamos continuar aí firmes nos caminhos do Senhor, rumo aos céus. E de todas as coisas que me impressionou nessa mensagem, que as nossas irmãs já falaram, eu venho enfatizar aqui a parte que durante 12 anos essa mulher vem sofrendo, né? E eu fico imaginando assim, será que não tinha uma vizinha, uma amiga, como a própria Patrícia falou, que era um pressuposto para afastar as pessoas, né? Naquela época, ela era considerada imunda, mas será que ninguém nunca teve esse olhar de misericórdia, de levá-la até Jesus? Ela precisou ir sozinha. Ela foi sozinha, porque não apareceu ninguém para acompanhá-la, para mostrar Jesus para ela, não é? E em Miqueias 6:8 fala assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom
e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o nosso dever, de ter compaixão pelas pessoas, de mostrar Jesus para as pessoas, ao invés de ficar falando do problema para uns e para outros, que eu penso assim, que uma coisa tão íntima como era essa enfermidade, mesmo que ela tenha passado por médicos e as pessoas acabam sabendo do problema, né, pode acontecer com nós também. Nós podemos muitas vezes estar passando por problemas tão pessoais, mas que assim, é conhecido das pessoas à nossa volta. Todas as pessoas sabem do problema, comentam, mas não fazem nada para ajudar. Ao invés de falar, né, de fofocar, podemos ajudar as pessoas, levando elas até Jesus, que é o único que pode nos ajudar. E ter misericórdia, né? Ter misericórdia pelo problema da pessoa, pelo que ela está passando. E também eu fiquei muito impressionada com a gratidão daquela mulher, porque Jesus olhou para ela, ele teve misericórdia dela, ele ouviu o choro dela, o lamento dela de 12 anos. Então, esse é o Deus que conhecemos, esse é o Deus que nós temos, que olha para nós com misericórdia. E da mesma forma como ele olha para nós com essa misericórdia, com esse amor, nós também devemos olhar para as pessoas à nossa volta com esse mesmo olhar de misericórdia e de amor. Essa é a minha consideração. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Foi bom você tocar nesse assunto. Agora, foi interessante que ela ouviu. Pode ser que, como você disse, não apareceu alguém para acompanhá-la, né? Mas alguém falou de Jesus para ela, porque ela ouviu falar de Jesus. É Eu gostei verdade. muito, né? Interessante, né? Sim, é verdade. Isso é muito bom. Às vezes nós não sabemos, não estamos sabendo do que está acontecendo, mas nós falamos de Jesus para alguém e o Espírito Santo trabalha no coração daquela pessoa. Outra coisa que me chamou a atenção também foi o fato quando ela perguntou, quando a Patrícia perguntou o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos de Jesus. Esta mulher entesourou no coração o que ela ouviu de Jesus. Nós estamos aqui ouvindo todas as manhãs, né? Mensagens, ouvimos através da lição da escola sabatina, estudamos a Bíblia, ouvimos os sermões. O que nós estamos fazendo com o que nós ouvimos de Jesus? O que ela ouviu de Jesus ficou entesourado no coração dela. O que o Espírito Santo ministrou no coração dela, ela fez, e fez com sinceridade. Às vezes quando a Patrícia falou de pessoas que talvez tenham abraçado Jesus, mas não foi, ali pode ter pessoas que abraçaram Jesus, mas não foi uma oração fervorosa, né? Judas beijou Jesus, mas foi um beijo traidor. Às vezes os nossos abraços não são sinceros, né? Não é com desejo no coração, com sinceridade. Às vezes estamos no culto, ou então lendo a palavra de Deus, pensando em outra coisa. Não está sendo algo sincero, não estamos rasgando verdadeiramente, às vezes, o nosso coração. E Jesus deixou claro ali. Quando a Patrícia falou, mexeu muito, assim, tocou meu coração. Imagina, toda aquela multidão, quantas pessoas tinham encostado em Jesus? Agora imagina quando Jesus para e pergunta assim, quem me tocou?
Algumas pessoas podem ter pensado ali, mas eu toquei guria mesmo, eu esbarrei em Jesus, eu estava ali encostado nele. Quantas pessoas podem ter pensado, né? Mas o toque delas ali ficou bem claro que uma pessoa havia tocado de forma diferente, com o coração contrito. Que o Senhor nos ajude a estarmos diante dele com o coração contrito, com o coração sincero, de nos esvaziar do nosso eu, dos nossos achismos e buscar com toda a sinceridade do nosso coração, porque ele está sempre vindo ao nosso encontro, ele está pronto, o poder está disponível para nós, o poder de Cristo já está disponível. A mulher chegou por trás, ela tocou por trás, o Espírito Santo ministrou no coração, ela ouviu. Então, as mensagens aqui, que nós possamos gravar no nosso coração, ouvir o que o Espírito Santo fala conosco e saber que as bênçãos elas estão disponíveis para nós. No momento em que ela tocou com sinceridade, no momento em que ela tocou com o coração contrito, com fé, ela já ficou curada imediatamente. Este é o desejo de Deus para nós, né? Mais alguém? Oi, Mairani. Pois não, minha querida. Aqui, igual quando você falou aí, realmente, aquela mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas aí foi uma questão de decisão, porque ela saiu, porque naquela época ali, eu já ouvi falar que quando essas mulheres ficavam assim, tinha um lugar delas ficarem, não ficava na família. Então, ela quebrou essa barreira, ela não importou o que a sociedade ia pensar. Ela saiu. Então, ali foi uma questão de decisão. Igual nós ouvimos, a senhora falou agora, nós ouvimos todos os dias. Então, é uma questão de decisão, de nós decidimos realmente se nós queremos realmente seguir a Jesus, né? Tocar em Jesus. Como foi essa história desse paralítico, né? Ele decidiu se ele ia continuar ficando ali deitado ou se ele ia levantar. Então, ele decidiu, né? Então, que nós possamos aí, né, nessa manhã, tomar essa decisão realmente de escolher hoje a quem servir, né? Eu estou falando para mim, né? Então, que Deus possa, assim, nos abençoar, né? Eu agradeço aí pelas orações, pela Gabriele, viu? Está retornando aos desbravador. Eu tenho certeza que é Deus que está trabalhando. Muito obrigada por todos aqueles que têm orado por ela. Bom? Amém. Amém, amém, glória a Deus. Patrícia, você deseja falar alguma coisa? Nós vamos finalizar, estamos aqui no nosso tempo, hoje é sábado, né? Você deseja falar alguma coisa antes de finalizarmos? Então, queria agradecer pelo convite, agradecer por poder ter participado aqui com vocês, e se um dia alguém tiver o desejo de vir conhecer a Esperança do Brasil, tá? Será uma bênção receber vocês aqui, e desejar a vocês um feliz sábado, um culto abençoado, que Deus possa continuar falando conosco através da lição da Escola Sabatina, através de cada mensagem pregada em cada igreja hoje, por cada servo que Deus escolheu, e que nós possamos não só ter um bom culto, mas um bom almoço e um bom restante de sábado na presença do Senhor. Amém? Bom dia a todos e que Deus abençoe. Amém, minha querida. Agradecemos imensamente a Deus pela mensagem que Ele nos enviou, agradecemos pela sua vida e pedimos também a Deus uma bênção especial sobre você, sobre o ministério de Deus aí na sua vida e em todo o projeto que Deus tem dirigido aí. Ruth, minha querida, você estava com o seu microfone aberto. Você deseja falar alguma coisa?
Bom dia, irmã Irani. Bom Não, só dia. nos despedir mesmo com o hino quando for encerrar. Então será agora, em nome de Jesus. Nós agradecemos a todos e por aqui estarmos. Vamos pedir a Cida que faça uma oração final para nós, Cida. Desejamos a todos um sábado feliz na presença de Deus. A Cida faz a oração e logo em seguida, então, teremos um louvor com a nossa querida Ruth. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, glorificado e exaltado seja teu santo nome, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa. Obrigado, Senhor, por saber que a cada dia o Senhor está preocupando e está vindo ao nosso encontro. Obrigado por essa manhã, Pai. O Senhor falar através da tua palavra, do espírito de profecia, que o Senhor está vindo ao nosso encontro. E eu te suplico, Pai, que essa mesma corrente que passou sobre o corpo daquela mulher enferma, visitou a filha de Jairo, que passa nesse momento nessa sala de consagração. Cada membro, cada família, e cura-nos, Senhor, não só da enfermidade física, mas dessa enfermidade que assola o mundo e que muitas vezes assola o seu povo, Senhor. Nos limpa, nos purifica e que os teus passos, Pai, estejam sempre de encontro a nós e que nós possamos fixar os nossos olhos no Senhor, para quando o Senhor perguntar quem me tocou, que nós possamos responder em resposta à fé, que fomos Aparecida, foi a Irani, foi a Marleide, foi a Patrícia. Que o Senhor nos ajude, nos cure, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou. E hoje eu tenho salvação. Preso por imenso fardo de pecado e de temor. Foi que Cristo então tocou-me. E assim não sou mais tal pecador. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou. E hoje eu tenho salvação. Desde que encontrei teu mestre, sinto paz, prazer, sem par. Meus louvores dei a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado
coração. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fortaleça a sua fé. Nós agradecemos a todos pela presença e desejamos a você e a sua família um sábado feliz na presença de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Neste mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir, estaremos amanhã aqui. Até amanhã. Feliz sábado para todos. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Feliz sábado. Até amanhã, pessoal.